Bem, como eu já acabei, de comentar aqui com os amados ouvintes, nós estamos já há algumas semanas fazendo uma abordagem expositiva de todo o Sermão da Montanha, aquele sermão que começa ali no capítulo 5 de São Mateus, que para mim é a maior pregação que foi feita, pelo nosso Mestre, pelo nosso Jesus. Mas isso aqui não é apenas um sermão, irmãos. Na verdade, o Sermão da Montanha são princípios do reino de Cristo. Assim como Moisés recebeu de Deus, os mandamentos e todas as leis lá do Antigo Testamento, aqui no capítulo 5 até o final do capítulo 7 de Mateus, a gente tem aqui o alicerce do cristianismo. São as leis de Cristo que depois são desdobradas em Atos dos Apóstolos, nas cartas apostólicas, mas isso daqui é o que rege o cristianismo, os caminhos de quem realmente quer viver uma vida piedosa com Cristo. Então nós estamos caminhando bem devagar, sem pressa, e hoje nós chegamos aqui no capítulo 6 e no versículo 16, aonde Jesus toca no assunto sobre jejum. E eu quero ler o texto aqui para mim comentar algumas coisas com vocês. Amém? Jejum. Está no Mateus capítulo 6, versículo 16, está escrito assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém. Então vamos falar um pouquinho sobre o jejum, porque se Jesus ensinou aqui no Sermão da Montanha sobre o jejum, tantos assuntos que ele poderia ter tratado, e se ele tratou do assunto de jejum é porque é muito importante. Agora, é interessante, irmãos, que hoje, até dentro da igreja, é triste falar isso, mas é uma realidade. O jejum é uma prática esquecida ou até mesmo abandonada na igreja. Sem querer te ofender, você que me acompanha, mas como um cristão, eu não sei quanto tempo faz que você caminha com Jesus, se talvez meses, anos, décadas, mas deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você jejuou? Deixa eu fazer outra pergunta, você tem o hábito de jejuar pelo menos uma vez por semana? Talvez, tristemente, muitos falam, pastor, eu nem lembro, a última vez que eu jejuei, ou talvez alguns falam, olha, eu já sou cristão há 2, 3 anos, nunca jejuei. Pois é, para você ver que o jejum, de fato, é uma prática que tem sido esquecido, abandonado e negligenciado na igreja. E é interessante, irmãos, porque tem igrejas evangélicas que ensinam que jejum é coisa do Antigo Testamento e não do Novo. É muito triste, mas é uma realidade. Que jejum não é o negócio da graça, é o negócio da lei. E você não encontra isto em nenhum lugar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. E aqui esse texto que a gente acabou de ler, Jesus, para você ver, ele começa a falar sobre o assunto jejum, dizendo assim, quando jejuarem. O que significa dizer que Jesus espera que você, que eu, que nós venhamos jejuar. Ele já fala, olha, quando vocês jejuarem. Então ele já tem uma expectativa de que a gente vai jejuar. Quando ele fala de oração, ele fala quando orares. Por quê? Porque ele espera que a gente ore. Agora ele fala sobre o jejum, ele fala quando jejuar. Então ele espera que a gente jejua. Eu tenho eu faço uma analogia do jejum e oração e também da meditação da Bíblia da seguinte maneira, irmãos, eu costumo dizer que devocional, você ler a Bíblia, meditar na Bíblia e oração é como se fosse as duas asas de um avião. Então, um avião, para que ele possa decolar, para que ele possa alçar voo, ele precisa ter as duas asas, não é verdade? E eu chamo essas duas asas de oração e de Bíblia. Então não adianta a pessoa falar assim, eu oro muito, pastor, mas eu não consigo ler a palavra, sabe? Ou a pessoa falar assim, eu leio muita palavra, mas eu não consigo orar. Meu irmão, com todo respeito, você nunca vai decolar espiritualmente falando. Porque se você tirar uma asa
de um avião, por melhor que ele seja, por maior que seja essa asa, esse avião não vai voar. Agora, o que é o jejum? Eu acredito que o jejum é como a turbina de um avião. Então, a turbina ela faz com que esse voo seja alçado mais rápido, com mais poder, né? Com mais potência. Eu acredito que o jejum ele potencializa o crescimento, o desenvolvimento espiritual de um cristão. Então, um cristão que ele não jejua é um cristão que ele tem muita, mas muita dificuldade, gente, para estar vencendo, sabe? Por exemplo, os desejos da carne, a nossa inclinação adâmica, porque o jejum, e você precisa entender essa questão do jejum, o jejum, assim como a oração, não muda Deus. Deus é o mesmo antes e depois do jejum, assim como Deus é o mesmo antes e depois da oração. O jejum, ele muda quem? Muda nós. Quando você jejua, você está simplesmente quebrando com o jugo da tua carne. Eu, particularmente, quando eu jejuo por algum propósito, e jejum tem que ter um propósito, né? Pode ser o crescimento espiritual, não é errado você jejuar de maneira intercessória por um filho ou por alguém, mas sabe que eu sempre gosto de falar para Deus quando eu jejuo, quando eu vou consagrar um jejum, eu falo, Senhor, eu quero consagrar a Ti um jejum, né? E aí eu coloco diante dele o propósito por tal causa. Não, papai, apresentando o jejum como meio de merecer a tua bênção, mas como dependência. Então o jejum, ele fala de dependência, o jejum fala de você entender que você depende de Deus e que você precisa quebrantar a tua carne, você precisa, na verdade, sujeitar a tua carne à vontade do teu espírito. O jejum, ele tem esse poder. Agora, irmãos, como eu disse há pouco, muitas pessoas, até dentro da igreja, falam que jejum não é coisa do Novo Testamento, não é coisa para a igreja. Isso aí, com todo o respeito, é uma mentira do diabo, porque o diabo, ele apartando você da prática do jejum, ele sempre vai ter um crente mais vulnerável, mais fraco, porque quanto mais você jejua, mais você quebra o jugo da tua carne e alimenta o teu espírito. Porque o propósito do jugo é isso, do jejum é isso, é você subjugar a tua carne à vontade do teu espírito. Então, quando você jejua, eu estou jejuando do alimento, né? Do alimento. O que você está fazendo? Você está humilhando a tua alma, como diz o salmista lá no capítulo 35, no Salmos 35, versículo 13, e subordinando a tua carne à vontade do teu espírito. Isso é poderoso, isso é poderoso. E a gente tem que entender isso. É por isso que o jejum, tem gente que fala assim, eu estou jejuando de Coca-Cola. Com todo o respeito, isso não é jejum, isso é uma consagração. Jejum, se você for procurar a definição em qualquer dicionário, é abstinência de alimento, do alimento. O jejum é você não alimentar o teu corpo. O jejum, ele pode ser, sim, né, o jejum é completo no sentido de você falar, não, eu só vou tomar água. É um jejum completo? Porque a água não tem valor nutritivo. Então aí você vai jejuar. Não é errado você fazer um propósito com Deus e tirar algo que você gosta demais. Por exemplo, Coca-Cola, refrigerante, carne, né? Senhor, eu quero consagrar 30 dias ao Senhor e eu quero abdicar de algo que eu gosto demais, que a minha carne gosta demais. A Coca-Cola, o refrigerante, a carne, isso é uma consagração. Agora, jejuar, gente, não existe jejuar de televisão, jejuar da rede social. Jejuar é abstinência de alimento. É você dizer para Deus assim, Senhor, eu não quero alimentar a minha carne, porque nesse tempo eu quero voltar a minha alma para o Senhor, eu quero jejuar e alimentar o meu espírito. Você está dizendo para Deus o que Jesus nos ensinou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isto é jejum. E, gente, isto foi ensinado por Jesus. Nós estamos lendo aqui no Sermão da Montanha, Jesus ensinando quando jejuares. Ou seja, ele tem uma expectativa de que a gente jejua. E não é jejuar como um fariseu, como um religioso.
Daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Para mostrar para os outros que você está jejuando, para você ficar com o rosto desfigurado, falar, nossa, o que está acontecendo? Estou jejuando, sabe? Não, 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 não. Não é nada disso, não é uma coisa religiosa, sabe? Jejum é um ato espiritual que você tem que fazer de uma maneira consciente para com Deus. E a gente já leu aqui, talvez eu vou tocar nesse assunto, o próprio Jesus falou que quando o jejum ele é feito, essa prática é feita com entendimento correto, ele tem recompensa sim. Jesus está falando, tem recompensa. Agora que o jejum é bíblico e algo do Novo Testamento, nós temos aqui, conforme o texto que nós lemos, quando jejuar, ou seja, Jesus espera que a gente jejua. E se nós for olharmos um pouquinho adiante aqui em Mateus 9, olha só, Jesus, em outra oportunidade, ele foi interrogado sobre o jejum, sobre essa prática tão poderosa. Está escrito em Mateus 9, no versículo 14, está escrito assim: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Então alguém chega para Jesus e fala, Jesus, responda algo, por que os discípulos de João jejuam, né? Por que os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Olha o que Jesus respondeu no versículo 15. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo será tirado, então jejuarão. Olha que interessante. Jesus ele faz uma ilustração, né? Porque a gente sabe que ele é o noivo e a igreja é a noiva. Ele fala, gente, vamos usar o casamento como uma figura, né? Você acha que os convidados do noivo, que foram convidados pelo noivo para o banquete do casamento, você acha que eles vão chegar lá e falar, eu estou em jejum? Isso aí seria uma desonra, né? Até com o noivo que os convidou para o banquete. Agora Jesus fala, então meus discípulos, eles não jejuam hoje porque eu estou com eles, eu sou o noivo. Mas ele fala assim, olha, mas vai chegar o momento, vai chegar o dia onde o noivo vai ser tirado. E olha o que a Bíblia fala, então jejuarão. Agora, o noivo que é Jesus, irmãos, ele já não está mais conosco. Jesus, ele veio, nasceu, viveu, morreu, ele ressuscitou, está à destra de Deus. Jesus, fisicamente, ele não está com nós. Então agora ele espera sim que a gente jejua. Eu já vi um pastor precioso interpretando esse versículo dizendo que a gente tem que jejuar só quando a gente não estiver mais sentindo Jesus em nossa vida, porque ele passou uma interpretação de que quando Jesus disse que enquanto o noivo está presente, a gente não precisa jejuar, ele interpretou que isso é espiritualmente falando. Enquanto você sentir Jesus na tua vida, você não precisa jejuar. Ou seja, se você sentir Jesus durante toda a tua vida, você não precisa jejuar. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando sobre a presença física dele. Enquanto ele estivesse ali com os seus discípulos, eles não precisariam jejuar. E de fato, a Bíblia não registra em nenhum momento que eles jejuaram enquanto Jesus estava com ele. No entanto, irmãos, depois que Jesus foi tirado, depois que Jesus voltou à destra do Pai, aí você encontra, por exemplo, o apóstolo Paulo, alguém que a Bíblia nos ensina que ele jejuou muito. Se você quiser anotar aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, Paulo, ele mesmo fala que ele jejuava muitas vezes. Então o jejum é extremamente importante para você que está me ouvindo e que está interessado em crescer realmente espiritualmente, está querendo sair das águas rasas do cristianismo, está querendo muitas vezes quebrar com algumas correntes que estão prendendo em alguma área da sua vida. Gente, isso é importantíssimo. Você que talvez me ouve e que não tem, por exemplo, você não tem tido facilidade para se libertar de algum vício na tua vida, é importante você jejuar, você humilhar a tua alma, como diz o salmista lá no Salmos 35, 13, e falar, Senhor, eu quero consagrar a Ti, sabe, esse jejum, como eu disse antes, e eu gosto sempre de falar a mesma coisa para o Pai. Pai, eu não estou jejuando aqui como meio de merecer algo do Senhor, porque seria muita arrogância da nossa parte, gente, apresentarmos a Deus falando, Senhor, eu estou jejuando aqui porque eu quero que o Senhor converta o meu filho, por exemplo. Ou seja, eu estou dizendo para Deus que é o jejum que vai converter o meu filho, e não é isso. Não é isso. Então eu não posso chegar e falar, Senhor, eu estou jejuando e eu quero que o Senhor, Deus, converta o meu filho por conta do meu jejum. Não.
O jejum é apresentado a Deus como um meio de dependência. Falar, Senhor, eu não estou jejuando para que usar como recurso ou como argumento para o Senhor converter o meu filho. Eu estou jejuando porque eu dependo do Senhor. É porque realmente eu reconheço que se o Senhor não tocar o meu filho, eu não consigo fazer nada. Você está entendendo, meu irmão? E em qualquer área da tua vida. Pastor, meu casamento está uma luta. Eu não consigo mudar, pastor. O meu esposo, sabe? Até eu não consigo me dar bem com ele. Então você abra um jejum, consagra um jejum. E aí você vai colocar o teu casamento diante de Deus, não apresentando um jejum como meio, né, de que Deus realmente mude o teu casamento, mas você vai apresentar um jejum como um meio de quebrantamento, dizendo, Senhor, sabe por que eu estou jejuando pelo meu casamento? Porque eu reconheço, meu Pai, que sozinho eu não dou conta, que se o Senhor não me ajudar, eu não vou dar conta. Olha a diferença. É por isso que tem gente que fala assim, jejum não é coisa da graça. Como não, meu irmão? O jejum não tem nada, não tem nada de oposto à graça, mesmo porque eu tenho dito isso e repetido tantas vezes, que graça não é o oposto de esforço e sim de mérito. E aquilo que você faz, por exemplo, como esforço para crucificar a tua carne, irmão, isso não significa dizer que você não está dependendo da graça. Mesmo porque a carne, segundo a Bíblia, é algo que nós temos que crucificar ela todas as manhãs, todos os dias. A carne, você não recebe Jesus como Senhor, batiza, sepulta a tua carne e depois você está livre da tua carne por uma vez por toda. Não, 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 não. Todos os dias você tem que reconsagrar a tua vida. Todos os dias você tem que realmente crucificar a tua carne. O próprio Jesus em Lucas 9, 23, ele disse que se alguém quiser vir após a mim, olha só, negue a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Então, olha só, esse negar a si mesmo a cada dia e seguir é você crucificar a tua carne. E olha, nada melhor do que um bom jejum, para você jejuar pela sua vida, sabe, Senhor, eu quero realmente, talvez você tenha uma área na tua vida que você tem deficiência, talvez você é um santo, uma santa que já recebeu Jesus, no entanto você tem dificuldade para se libertar em alguma área, então você vai jejuar, você vai consagrar a Deus um jejum e dizendo, Senhor, eu estou aqui consagrando esse jejum ao Senhor, Pai, e eu quero levar diante do Senhor essa área da minha vida que eu não consigo fluir, e eu estou aqui, eu estou consagrando esse jejum porque eu reconheço o quanto eu dependo de Ti. Você não vai ser uma pessoa presunçosa em oferecer para Deus um jejum como meio, né? Dizer assim, não, eu acredito que é o jejum que vai mudar a minha história. Não, o jejum é uma maneira de você se humilhar diante de Deus e reconhecer que só Ele pode mudar essa situação da sua vida. Você está entendendo, meu irmão? E aí a gente vai discorrendo em todas as áreas. Por exemplo, ministerialmente falando, tem gente que fala assim, hoje eu não preciso mais pagar, eu já vi gente falando isso, gente assim do púlpito, né? Esse negócio de falar que a gente precisa carregar a nossa cruz. Gente, Jesus já carregou a nossa cruz, a gente não precisa mais carregar. Pessoal, a gente precisa ler Bíblia, né? E nós que ouvimos também uma boa mensagem, colocar filtro para saber o que é da Bíblia e o que não é, né? O que vem e o que não, o que vem da palavra e o que vem da carne do pregador. Porque, embora Jesus de fato já tenha levado, né? Ele levou a cruz, ele levou os nossos pecados, ele morreu a nossa morte, no entanto, ele mesmo diz, como eu citei há pouco aqui, a referência de Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome tua cruz a cada dia e siga-me. Nós temos sim uma cruz para ser carregada a cada dia. Cruz fala de o quê? Cruz fala de morte, fala de crucificação, e a gente tem que crucificar a nossa carne todos os dias. E eu repito, a melhor maneira para você crucificar a tua carne é você consagrar jejum, sabe? Se abster do alimento de um tempo e consagrar a sua vida para Deus e falar, Senhor, eu dependo do Senhor. Como Jesus nos ensinou, como Moisés ensinou para o povo do Antigo Testamento, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, meu irmão, eu não quero ofender ninguém, tá? Eu não quero colocar ninguém para baixo. A palavra tem que servir para te edificar e para te levantar. Mas se você não consegue apregoar um jejum, tem gente que fala, pastor, eu não consigo jejuar. Mas como assim? Nem, por exemplo, você acordar e ficar até 10 horas sem comer, 11 horas. Não consigo. Então, meu irmão, significa dizer que a tua carne, ela está sobressaindo em muito seu espírito. E talvez você não é nem um cristão espiritual, com todo o respeito.
Porque não há nada que possa nos impedir de aplicar um jejum. E um jejum que custe, né? Porque, como disse Davi, a pior coisa que tem é a gente oferecer para Deus algo que não vale, oferecer uma oferta que não tenha valor, né? Como diz o rei Davi, eu jamais oferecerei algo para Deus que não tenha nenhum valor. Agora, você precisa aprender, né, com todo o respeito, jejuar 1, 2 vezes por semana. Senhor, esse período eu quero me abster do alimento, eu não vou comer, eu vou tirar o meu café da manhã, eu só vou almoçar, depois você vai melhorando. A questão não é tempo, o tempo é entre você e Deus, mas é questão que imagina que você me ouve e fala, pastor, eu não tenho hábito mesmo de comer nada cedo, então eu vou jejuar até 11 horas, que é a hora do meu almoço. Então não adianta você jejuar. Se você já não tem o hábito de comer cedo, então você tem que pelo menos falar assim, pai, eu quero consagrar um jejum e eu vou ficar até as 15 horas no mínimo, até a 9ª hora, né? Como o judeu chamava, jejuar um tempo. Cornélio, a Bíblia fala que ele estava em oração e o anjo apareceu para ele na 9ª hora. Talvez ele estava ali consagrando ou entregando o jejum às 15 horas. Mas é importante você jejuar. Se você me ouve, é um cristão, e você não tem jejuado, meu irmão, você precisa jejuar. E eu quero repetir para quem está chegando agora, talvez você ligou teu rádio agora, ou conectou agora, o jejum não muda Deus, o jejum muda você, tá bom? E a gente falou, repetimos, eu repito de novo, você não tem que chegar diante de Deus cheio de prepotência, né? Como aquele fariseu que Jesus contou na parábola, que chegou lá diante do templo para orar e disse, Senhor, te dou graças porque eu não sou como esse pecador, esse publicano, e nem como os roubadores, eu jejuo 3 vezes por semana, ou dou o dízimo de tudo. Não, gente, isso daí é justiça própria. Coitado de uma pessoa que chega diante de Deus, Senhor, o Senhor não está vendo o meu jejum? É como você estivesse jejuando para merecer algo de Deus. Você não jejua para merecer algo de Deus. Você jejua porque você reconhece que você depende de Deus. Então você nunca chega para Deus e fala assim, Senhor, eu não entendo, eu estou jejuando, eu estou orando, mas o Senhor não me ouve. Porque aí a mensagem que você está passando para Deus é que você está tentando conquistar algo diante dele com a tua justiça própria. E com a justiça própria é arrogância, meu irmão. A gente não consegue nada. Todos nós somos pecadores. Isaías, em 64, versículo 6, diz que todos nós somos imundos e os nossos atos de justiça como um trapo da imundícia. Chegar diante de Deus reivindicando alguma coisa, porque a gente jejua, porque a gente ora. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu não entendo. Tudo bem que fala na inocência, mas sem entendimento. E sem entendimento você sabe que a gente fica sem receber as promessas de Deus. Por isso que a Bíblia fala em Oséias 4,6 que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Então aquela pessoa fala assim, não entendo, pastor, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, faço tudo certinho, mas não sou abençoado. Tá aí o porquê você não é abençoado, porque você não confia na graça de Deus, você confia na tua justiça própria. Se Deus te abençoar, você vai sair falando para todo mundo que você que mereceu, que você que pagou o preço. Então você tem que entender que tudo que a gente faz para Deus, por que eu dizimo? Eu não dizimo porque para ser abençoado, eu dizimo porque eu sou abençoado. É um ato da minha fidelidade a Deus, mas nunca, quem sou eu para chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho dizimado, e o Senhor, para que isso? Né? Eu vou chegar para as pessoas e falar, sabe por que o ministério está crescendo? É porque eu estou jejuando, é porque a gente ora. Não, isso é soberbo, isso aí é justiça própria. Se alguém me perguntar, por que o ministério de vocês cresce? Graça e misericórdia de Deus, a gente depende de Deus. E porque nós dependemos de Deus, a gente ora, a gente jejua. Me mostra alguém que tem uma vida piedosa de oração, de jejum, eu te mostro alguém que depende muito de Deus. Então, isto é jejum, gente, isso Jesus nos ensinou. E isto, a Bíblia, no Novo Testamento, até na questão ministerial, a gente encontra o jejum. E o meu tempo está quase se esgotando, mas deixa eu ler para você aqui uma referência bacana de Atos 13, onde você vê o jejum, né, totalmente ligado com a igreja apostólica, que a igreja primitiva. Olha só, Atos 13, no versículo 1, a igreja precisava mandar algumas pessoas para uma obra missionária. E olha o desfecho, o desdobramento, né, desse ato. Vou ler para vocês aqui, Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Olha só, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém,
que fora criado como Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam, olha só, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Para quem acha que a igreja, o jejum não é para coisa da igreja, então a gente precisa tirar algumas passagens da Bíblia, né? Então aqui eles estavam jejuando, orando e jejuando. Olha, quando eles estavam jejuando e consagrando, estavam na dependência de Deus, se quebrantando. O Espírito Santo disse, o Espírito Santo sempre fala quando você jejua, quando você ora, quando você se consagra. Então olha só, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então enquanto eles estavam jejuando e orando, se quebrantando, dependendo de Deus, o Espírito Santo falou: olha, separe o Barnabé e o Saulo, porque eu tenho uma obra para fazer na vida deles. Olha o versículo 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Mas eles não impuseram as mãos na vida de Paulo e Barnabé sem antes jejuar e orar. Não é porque era o Paulo, o Barnabé, que eles, não, vamos enviar. Não, eles jejuaram e oraram. E aqui você vê o efeito, o como é importante a prática do jejum na vida de um cristão. Agora, considerações finais. Gente, voltando no texto que a gente está lendo aqui do Sermão da Montanha, capítulo 6 de Mateus, versículo 16 até o versículo 18, Jesus ensinou que a gente não pode orar e desfigurar o nosso rosto, né? Cair o semblante para mostrar para as pessoas que nós estamos jejuando. Se a gente fizer isso, a gente não vai ter galardão. Deus não vai receber o nosso jejum. O que não significa dizer, irmãos, que quando você estiver jejuando e se alguém for oferecer alguma coisa, porque o bom do jejum é quando você pode jejuar e ficar naquele espírito de oração, mas nem sempre a gente pode. Às vezes você está trabalhando, né? Mas quando alguém oferecer alguma coisa, você pode falar: não, muito obrigado, eu estou tranquilo. Se a pessoa insistir, não é errado você falar assim: não, é que eu estou consagrando, eu estou jejuando. Tem gente que acha que é o pseudo do espiritualismo, né? Não, eu não posso falar. Não é isso que Jesus está falando. Você não pode se mostrar. Mas se alguém te oferecer alguma coisa, você está no trabalho e essa pessoa insistir, você fala: não, olha, eu agradeço mesmo, tá? Com muito carinho, mas é que eu estou num momento de consagração. Acabou, amém? E outra coisa aqui que a Bíblia nos ensina: o seu pai que vem em secreto o recompensará. Então existe sim uma recompensa enorme no jejum. Agora é importante, você que está me ouvindo, eu não tenho tempo mais aqui, mas anotar o capítulo 58 do profeta Isaías e ler ali a maneira certa de jejuar. Porque se você jejua, mas continua na impiedade, no pecado, errando, transgredindo, falhando, meu irmão, a Bíblia fala que esse é um jejum que Deus não aceita, Ele não recebe. Amém? Espero ter te ajudado aí, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. 10 horas e 57 minutos.